Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com especial de sexta-feira. Hoje vamos falar da vitória do Atlético pela Libertadores e dos jogos do Campeonato Mineiro no fim de semana. Comigo aqui, Guilherme Guimarães, repórter Super FC. E aí? Beleza? Um abraço pro telespectador, né? O nosso internauta, querido internauta que sempre acompanha o Esporte.com. Mais uma vez estaremos aqui falando dos assuntos relacionados ao Atlético, que teve uma boa vitória diante do The Strongest, e da rodada do fim de semana do Campeonato Mineiro, que o Galo, inclusive, tá folgado. Lembrando que o Atlético pediu para adiar essa partida, já que semana que vem o Atlético jogaria contra o América de Flotone, não é isso? E na semana que vem ele volta a jogar contra o The Strongest, só que lá em La Paz. É isso aí. Vamos falar um pouco dessa vitória? Muito boa vitória do Atlético sobre o time boliviano, campeão boliviano da temporada 2012. Guilherme, quais foram suas impressões do duelo? Então, o The Strongest ficou mais ou menos dentro do que eu já previa. É um time que é compacto, jogou nos contra-ataques, aproveitando os erros do Atlético e os espaços que o Galo deixou em campo, principalmente pelas laterais e quando os meio-campistas avançados iam para o ataque e deixavam apenas os volantes na contenção. Então o The Strongest perdeu aí a oportunidade de quem sabe poder ter feito mais gols. O Pablo Escobar, conhecido torcedor mineiro, né, atuou no Ipatinga, em outras equipes do futebol brasileiro, perdeu um gol incrível. Né, Inacreditável o gol que ele perdeu, inclusive. Ele estava sozinho, ele escolheu o canto e chutou a bola para fora. O Vitor fechou bem o ângulo, mas atacante que é atacante não pode desperdiçar um gol daquele, principalmente sendo artilheiro, como ele é denominado lá na Bolívia. Mas o time do The Strongest não é realmente bobo, igual muita gente achava. Eu até vi a partida do The Strongest com o Atlético melhor do que eles fizeram com o São Paulo, né? Até mesmo porque o Independência tem dimensões reduzidas em comparação com o Morumbi. E por pouco o The Strongest não conseguiu fazer mais de um gol no Atlético. Mas o Galo foi melhor na partida, conseguiu os 3 pontos que foram muito importantes e ficou no quase o Atlético para conseguir a condição de melhor time da fase de grupos nesse momento na Copa Libertadores. Encerrando o primeiro turno, né, a primeira parte dos jogos da primeira fase. Mas claro, o Atlético venceu bem, Ronaldinho ontem, para variar, destoou, né? Deu aquele passe incrível no pênalti em cima do Marcos Rocha, mas está me preocupando muito a parte defensiva do Atlético. Ontem eu até postei no Twitter, alguns atleticanos não concordaram comigo, não gostaram do que eu falei, mas uma coisa é fato, foram 4 gols sofridos em 3 jogos pela Libertadores. E isso no mata-mata é fatal. E ainda mais um gol, como o Atlético tomou ontem. O jogador, o Melgar, ele entrou na partida, o primeiro toque que ele deu, ele colocou a bola para dentro. E a gente já tinha avisado, inclusive aqui no Esporte.com da última segunda-feira, que um lance capital, muito utilizado pelo The Strongest, eram as bolas paradas, principalmente cobranças de escanteio. E foi dessa forma que o time boliviano conseguiu vazar a defesa do Atlético ontem. O Vitor chamou a atenção, reclamou, disse que não foi a primeira vez que o Atlético cometeu esse tipo de erro. E a gente acredita que o Cuca vai trabalhar essa questão de bola parada, principalmente na defesa, nos próximos dias lá na cidade do Galo. E nem é só isso, né, Guilherme? A questão também é a velocidade do Marcos Rocha e do Júnior César, tanto o Marcos Rocha pela direita e o Júnior César pela esquerda. Esses laterais estão avançando muito, tanto o Pierre quanto o Leandro Donizete não estão conseguindo encarar a velocidade dos adversários, tanto que no lance que o Pablo Escobar errou o pênalti, o atacante do time boliviano, do Strongest, saiu igual um foguete, deixou o Hever caído no chão mesmo. Naquele lance não foi falta, inclusive, né? Ele saiu como um foguete pelo canto esquerdo, deixando o Leonardo Silva sozinho no meio da área para ninguém marcar. Então, essa defesa do Atlético, a gente sabe, ela tem qualidades, ela é boa, mas a gente tem que pensar também que na velocidade ela tá vacilando. E é engraçado, né? Porque a gente chama essa defesa do Atlético como as famosas torres gêmeas, né? Mas até pelo alto também tá falhando. Tanto que o gol saiu em jogada pelo alto também. O Leonardo Silva e o Gilberto Silva bateram cabeça no lance, né? Os dois ficaram praticamente parados no mesmo lugar, enquanto
os jogadores do The Strongest tiveram certa liberdade dentro da área. O Atlético teve um ponto forte no ano passado, que foi o setor defensivo, mas o setor defensivo como um todo, contando os volantes, os jogadores de meio campo, a defesa e o próprio Vitor. O Danilinho, a gente sempre fala disso, né? O pessoal até chegou a falar no começo do ano que a posição Danilinho ali no meio campo. O Danilinho era um meia, mas ele fazia um papel mais de contenção do que de armação no Atlético. Ele subia o ataque, mas as subidas dele eram regradas. Ele atuava mais como um terceiro homem do meio campo, né? No Galo. E o que acontece de diferente? Hoje o Atlético não tem esse jogador. O Tardelli, que na maioria das vezes foi colocado para fazer essa função, ele avança mais do que marca. Ele consegue marcar, mas ele avança muito, ele está muito à frente. Então, querendo ou não, o Atlético tem um buraco no meio campo. É esse um dos maiores problemas que eu enxergo no Galo de hoje, e que isso pode ser um problema na altitude, porque se os bolivianos correram aqui no Brasil, eles vão continuar correndo lá na Bolívia, com a vantagem de o Atlético sofrer com os efeitos da altitude e os bolivianos não. Então esse é um problema que o Cuca vai ter que resolver para o próximo jogo, né, contra o próprio The Strongest lá em La Paz, e o Galo tem que ficar atento para até manter e quem sabe conseguir uma classificação antecipada. E lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br, ou também o portal Super FC, www.superfc.com.br, ou também o nosso Twitter, @super_FC. Agora, teve uma outra situação ontem que foi o São Paulo empatando com o Arsenal, né? O Arsenal de Sarandi conseguiu um empate, não vou falar heróico porque o time jogou bem, o empate foi justo, na minha opinião. Mas isso é um fator que o atleticano tem que pensar muito bem, que fatalmente o Atlético estará entre os melhores classificados da primeira fase. E pode pegar um brasileiro. E fatalmente o São Paulo se classificar, porque ainda existe essa... A gente não acredita que num grupo em que tem São Paulo, Atlético, Arsenal e The Strongest, o São Paulo tenha dificuldade em classificar. Mas pode classificar mal e já ter um confronto já nas oitavas de final. É claro que a gente já está fazendo um prognóstico para o futuro, mas... Obviamente, a gente já tem que pensar nisso, porque o Atlético hoje é o segundo melhor time em campanha na Libertadores, está apenas um gol de saldo atrás que o Tijuana do México. E a gente sabe que o grupo do Tijuana tem o Corinthians, então pode ser que o Tijuana não tenha a mesma facilidade que o Atlético em fechar essa fase de classificação na primeira posição. Mas é bom? Será que é bom? Será que é bom pegar um Palmeiras logo de cara? Será que é bom pegar um São Paulo logo de cara? Acredito que Palmeiras, nenhum time da Libertadores vai ter que enfrentar na próxima fase. Para mim, o Palmeiras sequer classifica para as oitavas de final da Libertadores. Vou te cobrar isso. Hein? Pode cobrar. O Palmeiras apresenta um futebol muito ruim. Demonstrou isso contra o Tigre, que de Tigre também não tem nada. Para mim é um mero gatinho aí. Que nem devia estar na Copa Libertadores. Muito bem lembrado. Na minha opinião também nem devia estar na Copa Libertadores pelo papelão que fez no Morumbi na final da Sul-Americana. O detalhe o Atlético existe sim essa possibilidade de enfrentar um clube brasileiro, mas quem quer ser campeão não pode ficar preocupando com essas coisas não. Vídeo Corinthians no ano passado. Teve uma belíssima vitória diante do Vasco, conseguiu eliminar o Vasco e chegou com moral na semifinal. Mas eu vejo um pouco diferente, Guilherme. Ano passado a Libertadores não estava tão distante como está esse ano. Esse ano eu vejo a Libertadores com os brasileiros muito melhores do que os estrangeiros, do que os outros países da América do Sul e também em relação ao México. Ano passado eu acho que para o Corinthians foi bom pegar tanto o Vasco quanto o Santos, porque são times que ele já está acostumado a enfrentar. Sim. Talvez, por exemplo, pegar o rabo de foguete que foi o Vélez contra o Santos, talvez não teria sido tão interessante assim. E a gente vendo, por exemplo, ontem, ao mesmo tempo do jogo do Atlético, eu tentei ver também Boca e Nacional. O Boca Nacional, perdeu em casa. O Nacional venceu o Boca na Bombonera. Então, a gente não vê um time fora do Brasil que assuste tanto. Então, os adversários do Atlético hoje, na minha opinião, são os brasileiros. Eu também concordo. E o detalhe o Tijuana venceu o Corinthians, mas a gente tem que contar que o Tijuana atua num campo de grama sintética, né? Isso tudo é diferente para um time brasileiro. O Tijuana ainda vai enfrentar o Corinthians no Pacaembu. Com torcida agora, né? O que é inacreditável também, Guilherme. É lamentável essa questão da Conmebol. Eu até brinquei no meu Twitter esses dias, quem acha a Conmebol uma várzea, DRT. Umas 20 e tantas pessoas
concordaram com a opinião. Eu já tenho a minha opinião formada sobre a Conmebol, que há muito tempo já faz um papelão no futebol sul-americano. Aqui sempre foi permitido arrancar pedaços de pedra da arquibancada e jogar dentro do campo, confusões em jogos da Libertadores, juízes de até nome, despreparados para apitar jogos de relevada importância, deixando o pau quebrar mesmo, violência dentro de campo, e a Conmebol sequer punia esse tipo de situação. Começou a mudar um pouco o panorama, né, com a punição ao Corinthians, com a punição ao Vélez Sarsfield, que também vai ter que jogar uma partida com os portões fechados por confusões de torcida. Eu achei que já estava começando a caminhar para um lado melhor, mas infelizmente não é isso que a gente está vendo. O Corinthians vai jogar de novo com o seu torcedor, pelo menos em São Paulo, fora de... Porque não faz diferença. Fora do Brasil, o Corinthians não pode vender e não pode comercializar ingresso para o seu torcedor, mas dentro de casa vai continuar sendo o Corinthians que a gente conhece, com a torcida que apoia, mas também que faz baderna. Não só a torcida do Corinthians, como outras torcidas também. A do Palmeiras, que fez um papelão no aeroporto da Argentina, foi para cima de jogadores do Verdão. Isso é lamentável. Isso é facção organizada, né? Isso é lamentável. E para você ter ideia, um dos torcedores que também já tinha agredido o João Vitor, né? O jogador do Palmeiras no ano passado, também estava nessa confusão. Então, assim, a polícia já sabe quem são os baderneiros e aí, infelizmente, não se toma atitude nenhuma, seja no Brasil ou até fora do país. Não vou nem falar disso não, porque senão a gente vai ficar conversando aqui sobre isso a noite inteira, né? Bom, aí a gente tem essa situação hoje, o Atlético é o segundo time de melhor campanha, o Tijuana é o primeiro, e os brasileiros, o Grêmio está bem encaminhado, o Fluminense deve classificar, até não vou falar com dificuldade não, mas vai penar um pouquinho, mas deve passar. E a situação do Palmeiras é gravíssima, né? Perdeu para o Libertad, perdeu para o Tigre, também perdeu no último minuto para o Tigre, né, Guilherme? Que foi o Kleber perdeu um gol inacreditável, 47. né? Brincou na frente do goleiro, brincou literalmente. Podia ter matado ali. Podia ter matado o jogo ali, mas num vacilo o Tigre puxou o contra-ataque e 2 lances depois fez o gol da vitória. E isso pode custar a classificação do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda tem condições de classificar, mas a situação é um pouco complexa justamente pela qualidade técnica do time do Palmeiras. Exatamente. E aí temos a semana que vem com o Atlético e The Strongest lá em La Paz. Jogar na altitude, a gente vai ficar aqui falando de altitude, mas teve time que foi lá e já ganhou. Mas o que o The Strongest pode oferecer ao Atlético jogando no seu estádio em La Paz? Tirando a pressão da torcida que vai ter gente lá torcendo pro Atlético também, mas a gente sabe que a torcida do The Strongest é muito forte lá em La Paz, na Bolívia. O que você acha, Guilherme? Pode dar mais espaço para o Atlético, né? Porque jogando em casa o The Strongest vai para cima. E a gente viu que o The Strongest não é uma equipe que joga na retranca. Foi para cima do Atlético em várias oportunidades no jogo da última quinta-feira. Então o Atlético tem que ficar atento, mas também tem que aproveitar os lances de contra-ataque. Essa questão da altitude, é por isso que o Galo já fez um planejamento para ficar mais tempo na Bolívia e se aclimatar melhor no país. Está viajando amanhã, né? No sábado, viaja para a Bolívia e aí já começa toda aquela preparação realmente dos atletas ficarem mais acostumados com o clima, com a questão da altitude, que é um pouco mais difícil de se respirar. Então o Galo tem que ficar atento nisso. Não é demérito para ninguém fazer o que o The Strongest faz fora de casa, fazer o que outras equipes fazem fora de casa. O Atlético vai ter que lidar primeiro contra o The Strongest e contra a própria altitude. Jogar fechado, isso não é demérito para ninguém, não é que o time é menor do que o outro. Mas pode jogar assim avançado, a gente sabe que uma das qualidades do Galo é o poderio ofensivo, mas fica um pouquinho mais atrás, não suba tanto os jogadores do meio, consigam armar ali as jogadas, que o Bernard também, se tiver em 100% da sua capacidade física, pode ajudar muito. E não corra tudo no primeiro tempo, né? Porque a gente sabe que ele corre muito, então ele gasta muita energia e muito fôlego durante a partida. No Brasil, ele já está acostumado, consegue fazer isso tudo, mas na altitude, o desgaste dele vai ser maior. É muito diferente. Então ele tem que se regrar dentro do campo para que ele consiga atuar os 90 minutos e ajudar o Galo durante todo o jogo. O Gladson está fazendo uma pergunta. Obrigado, Gladson, pela sua participação aqui. O Atlético, se vier enfrentar qualquer um dos brasileiros nas oitavas ou nas quartas de final, é favorito? Hoje é.
Hoje é favorito contra qualquer um que enfrentar. A questão que eu acho que o Atlético não tem, que, por exemplo, Corinthians e Grêmio tem de sobra, e até o São Paulo, é a experiência internacional numa Copa Libertadores da América, né? Essas equipes estão acostumadas a enfrentar grandes adversários na Libertadores. O Atlético não. O Atlético, por exemplo, quando pegou o Corinthians no ano 2000, caiu nas quartas de final, eliminando inclusive o Atlético Paranaense nas oitavas de final, sendo que o Atlético Paranaense tinha a segunda melhor campanha na primeira fase e o Atlético a penúltima pior. Tem esse detalhe sim, mas acho que com o decorrer do tempo o Atlético vai superando isso. É questão de tradição, que muita gente fala, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho, ele mudou esse patamar no Atlético. Ele fez com que o Atlético faz com que o Atlético seja muito respeitado fora do Brasil, principalmente nos últimos jogos fora, a gente acompanhou isso na Argentina, né, e o próprio Bernard ganhando também reconhecimento, agora atuando contra um time boliviano, os jornais da Bolívia exaltando muito o Ronaldinho Gaúcho, os próprios jogadores do The Strongest após a partida de ontem foram para cima do Ronaldinho Gaúcho tentando tirar fotos, tentando realmente mostrar que ele é um ídolo, né, mundial do esporte. Então isso que fica de lição. Mas o Atlético não pode se apoiar somente nisso. Como eu disse, o Bernard também tem mostrado um bom futebol. No jogo contra os bolivianos ele não esteve bem, mas também por questões médicas, né? Ele sofreu aí com uma forte amigdalite, perdeu 3 quilos. Então o Galo tem um tempo bacana, um tempo que a gente pode até falar que é ideal para se recuperar e se aclimatar lá na Bolívia. Vai ser difícil, bem mais difícil do que foi contra o The Strongest no Independência, mas o Atlético tem sim a chance de vencer lá e conquistar mais 3 pontos. Nesse caso de enfrentar brasileiros na fase sequencial da Copa Libertadores da América, é aquilo que eu falei no início do programa, né? Você não pode tomar gol. E é verdade. Você não pode tomar gol. E comparando as equipes, hoje o Atlético é o que tem mais potencial. O Atlético é o time que tem mais variações de jogadas, é um time mais bem preparado para ganhar a Libertadores. A questão é que não é o time mais equilibrado. Na minha opinião, o Corinthians é um time mais equilibrado do que o Atlético. O Corinthians tem uma defesa muito boa, um meio-campo muito sólido e um ataque eficiente. Você não precisa mais do que isso para ganhar a Libertadores. O Atlético tem uma defesa instável, tem um meio-campo que, vamos falar que varia um pouco, e um ataque que é sensacional. O desequilíbrio do meio-campo, ele tende por isso mesmo, porque o ataque ele é veloz, os jogadores têm um forte poderio ofensivo, e o que está deixando um pouco desguarnecido é a questão da marcação, sobrecarregando Pierre e Leandro Donizete. O Leandro Donizete tem mostrado bom potencial, né, nesse início de temporada, principalmente em jogos da Libertadores. Até tem ofuscado um pouco o brilho do Pierre, mas é isso que o Cuca tem que trabalhar esse equilíbrio no meio campo. Em relação a jogos entre brasileiros em fases decisivas, realmente é mais complicado e tudo mais. Só que o que acontece? Se você vence, você chega com muito mais moral para disputar a fase subsequente. Então, até tem que pensar dessa forma. Tem um exemplo ótimo para isso, né? O Cruzeiro, em 2009, passou pelo Grêmio assim, não deu nem sombra do Grêmio. Chegou na final contra o Estudiantes, todo mundo bancava o Cruzeiro como campeão da Libertadores. Tanto que empatou lá em La Plata e chegou ao Mineirão vencendo por 1-0, depois tomou uma virada. Vencendo por 1-0 e depois tomou uma virada. Libertadores é atenção o tempo todo. É traiçoeiro, é um torneio traiçoeiro. Vamos citar como exemplo o seguinte: vamos supor que esse jogo entre Atlético e The Strongest fosse pelo mata-mata. E o primeiro jogo... A situação estava crítica para o Atlético. O primeiro jogo fosse aqui em Belo Horizonte e o segundo fosse decidido em La Paz. Aquele gol marcado pelo Melga praticamente no fim da partida deixaria a situação muito complexa para o Galo fora de casa. Então é por isso que o mata-mata é totalmente diferente da fase de grupos. É importante conseguir boas atuações, mostrar bom futebol na fase inicial, óbvio, com certeza. Mas quando chegar o mata-mata, um gol desse, por exemplo, como eu já citei aqui, torna a situação muito caótica. E vamos continuar criticando a defesa do Atlético. A gente pode lembrar todos os jogos que o Atlético fez na temporada até então. Tomou 2 gols pro Cruzeiro, tomou um gol pro Tombense, aí não tomou gol pro Araxá. Mas depois jogou contra o Guarani. O Guarani tomou o Arsenal, tomou o Arsenal, 2 gols. Depois o Guarani. Contra o Guarani tomou um lindo gol, inclusive, talvez o mais bonito que o Atlético tenha tomado até então.
E tomou ontem de novo. E o São Paulo também, que a gente E esqueceu. o São Paulo tomou um também, tomou no final e quase tomou um empate com aquele chute do Ganso pra fora. Sim. Então a gente não tá falando aqui, a gente não tá querendo criticar o Atlético tá ótimo, tá bem. Mas a gente tem que alertar os atleticanos também que a situação também não é essa Brastemp toda que a torcida do Atlético tá achando, não. O time tem que estar coeso, tem que estar focado, porque ainda precisa melhorar bastante se quiser ganhar essa Libertadores. Aumentou o poder ofensivo, só para resumir os comentários, aumentou o poder ofensivo em relação à última temporada, mas querendo ou não, diminuiu um pouco a força de marcação que o Atlético fazia no Campeonato Brasileiro e agora está fazendo em 2013. Então agora vamos falar do Campeonato Mineiro? Vamos lá. Cruzeiro enfrenta o Araxá no próximo domingo, às 16 horas, lá na terra da Dona Beija, Guilherme. Terra da Dona Beija. Você conhece Araxá? O Araxá ainda não tive a felicidade em conhecer. Cara, o meu pai, inclusive, morou alguns tempos lá em Araxá, trabalhou com futebol lá no interior. Ele sempre falava bem da cidade. Alguns amigos já passaram também fim de semana lá no grande hotel de Araxá. Mas a gente tem a Dona Beija Contemporânea. Você conhece a Dona Beija Contemporânea? Quem que é a Dona Beija Contemporânea? A moça que ficou famosa, que deu o selinho no Fred, é a nova Dona Beija, ela tá beijando todo mundo. Eu sabia que você ia fazer essa piada, daqui a pouco eu acho que o pai... Mas eu pensei em tentar evitar, mas você não deixou. O pai do Marcelo Moreno deu uma declaração, ele é um cara já de idade, bigodinho branco, falou que não pega mulheres com mais de 20 anos. Aí, Isabela, que eu acho que é o nome dela. Isabela. Segura que o pai do Fred tá chegando, o pai do Moreno tá chegando. O pai do Moreno pegador, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos falar sério agora. Vamos. O doce de leite de Araxá é sensacional. Vocês que possam visitar a cidade lá do Alto Paranaíba, façam isso porque lá é sensacional. Bom, Cruzeiro tá com problemas no ataque, né, Guilherme? Talvez não possa contar com alguns jogadores. A defesa também tá um pouco atribulada. A torcida não gostou muito da atuação do Thiago Carvalho no último confronto diante do Tombense. O Marcelo Oliveira pode testar aí o Nirley no setor defensivo. Nirley é uma opção. Mas e aí, esse Cruzeiro que ganhou do Atlético na primeira rodada, esse Cruzeiro que tá ganhando seus joguinhos aí no Campeonato Mineiro, vai continuar nessa toada, né? Até que tenha um grande jogo ou na fase final do Campeonato Mineiro ou na Copa do Brasil, né? É importante o Cruzeiro continuar vencendo as partidas, mesmo deixando a impressão de que não convenceu. Venceu, mas não convenceu. O Cruzeiro jogou bem contra o Atlético, conseguiu uma boa vitória na estreia, 2-1. Depois continuou fazendo um bom jogo diante do América de Teófilo Otoni, venceu por 2-0. Aí o rendimento realmente começou a cair. O Cruzeiro não conseguiu ultrapassar a defesa do Guarani, empatou em 0-0. A gente chegou a comentar muito bem isso aqui em programaesporte.com do passado. O goleiro Leandro fechou muito bem o gol do Guarani. O Leandro que não é você. E aí depois o Cruzeiro conseguiu uma boa vitória, né, recuperando aí, venceu a Tombense por 3-1, o Tombense por 3-1, mas tomou um gol do Adeilson. Aí tomou o gol do Adeilson, um lance que deixou o Marcelo Oliveira com a pulga atrás da orelha. Realmente foi um cruzamento que veio da lateral direita, né, se não me engano, e o Adeilson subiu muito bem, subiu com estilo, conseguiu marcar o gol depois de ter perdido também um gol incrível, estava ele e o Fábio. O cruzamento foi da esquerda. Da esquerda. E isso deixou o Marcelo Oliveira um pouco preocupado com o setor defensivo do Cruzeiro. Mas é normal, o Cruzeiro está montando uma equipe nova, precisa encaixar, precisa pegar a liga. Então esses jogos do Campeonato Mineiro servem para isso. E por fazer testes também tem que ser feitos no Campeonato Mineiro. A gente sempre cobra aqui para colocar os garotos da base, e o Marcelo Oliveira vem dando oportunidade para os garotos. O Vinícius Araújo está tendo aí a oportunidade de ouro, né, aproveitando da lesão do Anselmo Ramon. Fez o gol diante do Tombense, o primeiro que abriu o placar. Do Tombense, de Tombense. Faz. Fez o gol, né? Tá com moral, a torcida tá gostando de ver o jogador em campo. Então isso é importante para o Cruzeiro pegar realmente uma liga e chegar num jogo mais importante, digamos assim, sem tirar o mérito das partidas do Mineiro, mas a gente sabe que outros pode tirar, não tem problema. Vale menos mesmo e pronto. Não, com certeza, vale menos, mas até mesmo para não desvalorizar o nosso campeonato, né? Muita gente já o faz, não seremos nós, assim, de graça, queremos fazer, a não ser quem realmente merece. Né? A questão não é de graça, o campeonato tem que ser atrativo. Claro, né? e é um pouco atrativo, mas poderia ser mais. O Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro já é muito mais rentável do que foi um dia.
no cenário do futebol, mas ainda continua devendo e muito. O detalhe que eu quero explicar é justamente isso. O Marcelo Oliveira, na minha opinião, ele está fazendo certo. Ele está testando enquanto ele pode no Campeonato Mineiro. Depois, em jogos da Copa do Brasil, em jogos do Campeonato Brasileiro, fica muito mais difícil você fazer algum teste, principalmente com os garotos da base. Para chegar nessas partidas importantes, o Cruzeiro está bem preparado. Fausto, você, por favor, sobe a tabela de classificação do campeonato para possamos falar um pouco? Então, tá aí a tabela, o Cruzeiro é o líder com 10 pontos ganhos, o Atlético é o vice-líder, tem 9, Vila Nova tem 8, o Tombense tem 6. Mesma pontuação do Tupi, só que ele perde nos critérios de desempate. O Tombense tem um diferencial, né? Porque já enfrentou Cruzeiro e Atlético no campeonato. Isso aí é uma situação... Já enfrentou Cruzeiro e Atlético no campeonato. Exatamente, é um negócio que facilita bastante para eles. E conseguiu, não conseguiu vencer os dois, mas venceu os outros jogos que teve contra equipes que a gente pode dizer que estão no mesmo nível. Então vai ser um adversário para o interior a ser batido. Exatamente. Aí a gente tem o Vila Nova também, que está muito bem, né? Aí vamos lá, o América na 7ª posição está atrás da Caldense que está em 6º. O América, na minha opinião, decepcionando muito. E o América ainda não enfrentou nem Cruzeiro nem Atlético. Né? Nacional tem 4 pontos, o Boa tem 4 pontos, péssima campanha do Boa também, que tem feito jogos horrorosos nesse Campeonato Mineiro. O Araxá que só ganhou do América, e a gente está vendo que não foi lá grandes coisas, porque está todo mundo passando pelo América. E aí temos a zona do rebaixamento, que tem o América de Teófilo Otoni com 3 pontos e o Guarani que tem 2 pontos. O América de Teófilo Otoni que levou um chapéu da Prefeitura de Guarulhos, né? Contratou o atacante Erivelto e tirou o jogador do Dragão. A gente tá vendo aí, Faustão já vai colocar pra gente os jogos da próxima rodada. A gente pode falar deles agora. Aí, ó. Que isso, foi mal, eu atropelei tudo aqui agora. Não, eu tô deixando, daqui a pouco você tá aqui no meu lugar. A gente tá vendo aí o... No dia 9, amanhã, né? Você quer falar, Periquito? Posso falar? Pode, tá bom. à vontade. Então tá, no dia 9, o Tombense enfrenta o Boa Esporte, o América pega o Nacional. Que jogaço, hein? Nossa, aí tá complicado, viu? O Tupi enfrenta o Guarani, que segundo o irmão do nosso amigo Ricardo Correia é o jogo indígena, o clássico indígena do Campeonato Mineiro. Tupi Guarani. O Araxá enfrenta o Cruzeiro lá na terra da Dona Beija, no Fausto Alvim. O Vila recebe a Caldense e o América de Teófilo Otoni vai pegar o Galo, mas isso aí só no dia 20, às 7h30 da noite. O Galo, então, tá folgado nesse fim de semana. E o América de Teófilo Otoni tomou um pau pro Nacional, não foi isso? Tomou 4-0. 4-0. E volta a jogar no Nasri Mata, lá em Teófilo Otoni, nesse jogo contra o Atlético. A questão do América de Teófilo Otoni, que eu até cheguei a falar aqui que era o franco candidato ao rebaixamento e mantém a minha posição, mas eles estão apostando muito em conseguir aí uma reviravolta na tabela de classificação, justamente pelo fato de voltarem a atuar lá no Nasri Mata. Né? Então, vamos ver aí nos próximos jogos se o América de Teófilo Otoni vai conseguir fazer uma boa campanha jogando realmente em casa, porque estava mandando seus jogos lá em Governador Valadares, e o primeiro desafio é muito complicado, né? Porque vai enfrentar de cara o Atlético. Que não está nem aí pro Campeonato Mineiro, inclusive. Mas tem feito seu papel, mesmo não jogando o fino da bola no Campeonato Mineiro. Mas jogando fora de casa, o Ronaldinho não vai viajar para esse jogo, o Bernardo não vai viajar para esse jogo, não o vai Hever jogar não vai jogar esse jogo, Então, não sei, vamos ver o que o Atlético aprontará no Campeonato Mineiro. E a situação é que, eu estava lembrando isso no início do Campeonato Mineiro, que pode acontecer uma situação inusitada, assim como aconteceu com o Cruzeiro em 2010, né? Que o Cruzeiro caiu na semifinal porque usou um time misto na semifinal contra o Ipatinga. Você lembra disso? Adilson Batista colocou um time misto, o Ipatinga veio aqui em Belo Horizonte no Mineirão, chegou o Alessandro, foi lá e meteu tanto de gol no Cruzeiro, e o Cruzeiro saiu fora porque estava pensando na Copa Libertadores da América. É complicada a situação, né? E depois até o Atlético foi o campeão, vencendo o próprio América. E o Cruzeiro tem que ficar mais atento. Só tem o Campeonato Mineiro para disputar. Só tem o Campeonato Mineiro, tem que ganhar. Só tem o Campeonato Mineiro. Não sei se a torcida do Cruzeiro tá pensando, o Galo tá melhor, o Galo tá numa situação melhor. Não, tem dessa não. O Cruzeiro não divide atenções com outras competições. O Atlético, assim, o faz com a Libertadores e tem dado prioridade. Isso é nítido, é notório nesse início de temporada. O Cruzeiro tem que fazer o seu papel. O Marcelo Oliveira, como eu disse, está fazendo os seus testes, porque ele quer encaixar a equipe para chegar bem fechadinha, para atuar na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Brasileiro. O Gladson tá mandando outra pergunta aqui.
sobre o Campeonato Mineiro, ele pergunta se a gente acha que o Boa está decepcionando juntamente com a América em seus jogos. Afinal, eles estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que estão. Concordo. Vergonha. Tinha essa classificação do Campeonato Mineiro, eu até olhei aqui para a direita, que meu retorno está aqui na direita, né? A situação normal do Campeonato Mineiro hoje seria Atlético e Cruzeiro revezando o primeiro lugar, América e Boa. Não tem dessa que o Tombense está fazendo o campeonato bem, o Vila Nova tem tradição, não tem disso não. São as equipes mais estruturadas hoje, são as equipes que têm que trabalhar o Campeonato Mineiro para ganhar também. E o América passa por uma dificuldade, turbulência nos bastidores, o Vinícius Eutrópio já está com a corda no pescoço, ninguém sabe até quando ele vai continuar. Até o próximo tropeço ele cai. Se o América não conseguir um bom resultado diante do Nacional, eu acredito... O jogo é amanhã, tá, gente? Às 4 horas. Eu acredito friamente aí que o Vinícius Eutrópio vai perder o cargo, ou no mais tardar na partida contra o Atlético, que já vai para o outro fim de semana. Mas isso aí é trabalho para o plantonista. Quem que tá? Nesse fim de semana? Não, nesse fim de semana estaremos firmes e fortes aqui, eu e o Daniel Roth, levando aí ao nosso internauta as melhores notícias do futebol mineiro. Eu não, estarei no show do Elton John, você acredita? Que beleza, hein? Que alegria, né? Eu também mereço, você não acha, não? Cuida direitinho do gramado do Mineirão, não fica pisando muito forte lá, não, porque senão já tá difícil o estádio nos bastidores, nas arquibancadas. Vamos deixar o gramado ok, Deixa tá? o gramado, pelo menos o gramado, deixa ele inteiro, porque já tá dando problema, né? Se chover, ferrou. Tem uns comentários aqui no nosso mural de perguntas. O Frank de Brasília, ele meio que concorda comigo. O Campeonato Mineiro esse ano pro Galo só vai servir para treinar reserva. Galo é Libertadores. Eu também acho. Certeza, tem que ser assim mesmo. Concordo. Voltando um pouco no assunto Libertadores para a gente encerrar, o Gladson fez outra pergunta aqui pra gente, interessante, cara. Ele fala o seguinte: eu concordo que o Atlético não tem tanta tradição em Copas internacionais, porém tem quase todo o elenco com experiência para disputar essa Copa. Desde o goleiro até o ataque, com exceção do Bernat e o Marcos Rocha. Você ainda acredita que os demais clubes têm essa vantagem de experiência em competições? Foi o que eu disse aqui, foi o que eu falei aqui. O Corinthians tem, né? O Corinthians ganhou com essa mesma equipe, não saiu ninguém, não entrou ninguém. Tanto a Copa Libertadores da América, quanto o Campeonato Mundial de Clubes. Então, o Corinthians tem essa... E o Fluminense também. O Fluminense ganhou o Campeonato Brasileiro e tem o Fred no ataque. E o que aconteceu no Campeonato Brasileiro com o Bernat, acaba que também está acontecendo na Libertadores. É um efeito dominó, se assim podemos dizer. Por quê? Porque ninguém conhecia o Bernat da forma que hoje ele é conhecido no Brasil, porque todo mundo estava focado no Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ele deita e rola. E o Bernat aproveitou aí do espaço que teve diante dos argentinos e fez 3 gols. O que ele não faz, né? Porque ele normalmente erra muito gol. Encheu os olhos dos hermanos, e agora o Bernat também é outra peça mais visada na Libertadores, coisa que não era no começo. Então o Atlético, igual eu falei, ele está preparado. Essa questão de tradição, ela fica muito ofuscada realmente pelo brilho que tem o Ronaldinho Gaúcho na competição, e o Atlético conseguiu atingir um patamar superior que eu, com certeza, acredito que não conseguiria se não tivesse o Ronaldinho Gaúcho no elenco. Hoje o Atlético é muito respeitado porque tem a presença do Ronaldinho. E vale lembrar também que é a mesma situação do Corinthians quando não ganhava a Copa Libertadores da América. Todos os rivais tinham. Era uma pressão absurda interna do clube. E isso vai acontecer com o Atlético também. É natural. Não acredite você, atleticano, que de repente o Atlético vai dar luz sem ganhar a Libertadores, não. A pressão interna no clube é grande para ganhar a Libertadores. O Cruzeiro, como todo mundo já sabe, tem 2. Perdeu uma em 2009, que era para ter ganho, na verdade. O Cruzeiro perdeu aquela Copa Libertadores por acidente. Perdeu para o Estudiantes, sendo que ele era um time mais qualificado. Perdeu nos detalhes. E a pressão interna, eu digo do conselho, da torcida, não vou falar da imprensa não, mas eu digo da diretoria, do conselho e da torcida seriam os alicerces para que isso possa atrapalhar a equipe a ganhar a Libertadores. E só por ganha isso que quem todo joga, mundo né? tem que focar. Né? E só ganha quem joga. Exatamente. O Atlético ficou 13 anos aí distante da Libertadores, tem agora a oportunidade de disputar novamente o campeonato e tem que buscar realmente permanecer na competição, fazer um bom ano nas competições nacionais, para que se mantenha no cenário internacional, assim como fez o Corinthians. O Corinthians deu um vexame diante do Tolima na Libertadores do ano retrasado, e no ano passado conseguiu, além de conquistar a América, conquistar também o Mundial. O Gladson tá brincando comigo aqui.
Será que eu também vou ganhar uma credencial para ir no show do Elton John? Poxa, cara, foi pago com meu suado dinheiro ganho aqui, viu? Muito obrigado pela sua participação. Para encerrar mesmo, o Frank tá pedindo que a gente cite 3 times que possam ganhar a Libertadores da América esse ano. Os 3 favoritos, na sua opinião. Ele quer saber no geral? Acredito. Que você viu, óbvio. No caso, assim, os brasileiros, para mim, estão à frente. Fala, né? Não fica em cima do muro, não. Vou ficar, não. Grêmio, Atlético e Corinthians. Eu também colocaria o Libertad no meio desse bolo e o Nacional um pouco embaixo. Se ele quiser falar, então, pelo menos um time, tirando esses 3 que eu falei brasileiros, fora do Brasil, na minha opinião, o argentino que está mais preparado é o Vélez, porque o Boca está muito mal. Mas né? No Paraguai, o Libertad é o adversário mais forte, né? Porque o Cerro Porteño também não está muito bem. E no Uruguai, o Peñarol também não está lá essas coisas, e até mesmo o Nacional, mas eu colocaria até mesmo mais fichas aí apostando no Peñarol do que no próprio Nacional. A Flávia Borges aqui pelo Twitter está falando que é a primeira vez que vê o programa e é de São Paulo. Parabéns. Muito obrigado, Flávia. Obrigado, um abraço para ela. E parabéns para ela também, aproveitando aqui, né? E para todas as outras mulheres que acompanham o esporte.com, que hoje é um dia especial, Dia Internacional da Mulher, e sem vocês os homens não seriam nada. Depois dessa, o que eu faço? Continuo o programa? Termina o programa. Termina o programa. Tem que mandar um abraço para a Gabriela também, né? Nossa repórter incondicional de vôlei, meu braço direito no Super FC. Uma mulher. Meus parabéns para ela, né? Também, né? Para todas, para minha mãe, para sua mãe, para a mãe de todos os internautas. Tá bom, todo mundo agora merece parabéns. Para a mãe do nosso torcedor também, do Gabriel Pazini, que torce pro Swansea City, né? Swansea City? Que beleza, hein? Não dá, né? Aí não tem jeito. Depois dessa, vamos encerrar. Um abraço, bom fim de semana para você, internauta. Depois que o Guilherme já me antecipou aqui, eu agradeço a participação de todo mundo. Hoje eu tive muita pergunta aqui, mas nunca dá para responder todo mundo, né? Então é isso, internauta. Um grande abraço. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá.